Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por estarmos aqui. Quero te agradecer por esta oportunidade que o Senhor nos oferece, de aprendermos, ó Deus, da Tua palavra, de ouvirmos a Tua voz, de reconhecermos a Ti, Senhor, na palavra e sermos instruídos, ó Deus, naquilo que o Senhor tem nos direcionado para esse ano. Pai, em nome de Jesus, abre o nosso entendimento, Senhor, para que possamos receber de Ti tudo aquilo que o Senhor tem a nos entregar nessa noite. Quero também, Senhor, te entregar, Senhor, aquelas pessoas que ainda estão vindo, que estão presas no trânsito, nessa chuva. Quero te pedir que Tu venhas abrir portas, ó Pai, abrir o caminho, para que ele chegue aqui em paz, em segurança, em o nome de Jesus. Também te entrego o pastor Reinaldo, Senhor. Dá a ele a Tua sintonia, Senhor. Dá a ele, Senhor, a Tua instrução, para que ele venha, Senhor, ser conduzido e direcionado, ó Pai, sabendo, falando, ó Deus, aquilo que Tu queres, ó Pai, que ele fale nesta noite, para que o Teu povo, Senhor, cresça em sabedoria e cresça, Senhor, em conhecimento de Ti. Em nome de Jesus eu te entrego essa noite, entrego, Senhor, tudo aquilo que será feito aqui, para a glória e honra do Teu nome. Amém. Pode sentar, em nome de Jesus. Vamos. Eu só quero dar um aviso. A próxima aula vai ser dia... Quem veio aqui dia 28. Por quê? Seria 21, mas tem a festa da igreja, que é 22 e 23. Então, a gente vai fazer só no dia 28 agora, tá bom? Quem não veio semana passada, acabou aquelas folhinhas com as datas, eu vou ter que imprimir mais. Quem não veio semana passada? Primeira aula. Passada não, primeira aula. Então, Tatiana precisa, Ana precisa... Tem todas as aulas do ano ali. Não vai dar para fazer de 15 em 15 por causa dos feriados. Então está meio... Então a gente está marcando assim. São duas... Tem? Você tem? Então eu te dei alguma reunião... te dei na reunião de líderes. Tá. Glória a Deus. Onde nós estamos? Estamos no Sermão do Monte. Então vamos abrir nossas Bíblias em... Capítulo... Ainda estamos no 5. Amém. Mateus 5, amado, fecha a porta, por favor. Quem chegou, chegou. Quem quer ficar com a empadinha, fica com a empadinha, não tem problema. Vou comprar uma empadinha bem ruim agora para esse pessoal. Mateus 5, nós vamos ler do 17 ao 20. Posso ler? Não penseis que vim o quê? Revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o sol e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado o quê? Mínimo no reino dos céus. E aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado o quê? Grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a de quem? A dos escribas e fariseus, o que vai acontecer com você? Jamais entrareis no reino dos céus. Que pancada, né? Que Jesus começou a dar aqui. Aula passada, lembrando o que nós estamos fazendo. Contexto. Jesus começou o Sermão do Monte, ele disse assim, eu vim para implantar o reino de Deus. Agora no Sermão do Monte, ele vai dizer o que é esse reino de Deus. Ele está dando a constituição do reino, a lei do reino. Ele começou com as bem-aventuranças, mostrando, quem lembra, o que ele mostrou do cidadão do reino com as bem-aventuranças? O caráter do cidadão do reino, e ele mostrou que o caráter do cidadão do reino é um contraste do caráter do cidadão do mundo, dos dias dele na época e nos nossos dias de hoje. Pacificadores, é difícil encontrar um pacificador hoje. Pessoas mansas, muito difícil encontrar. Pessoas misericordiosas, muito difícil encontrar. Humildes, muito difícil encontrar. Isso nós estudamos ano passado. Depois que ele definiu o cidadão do reino,
que é o caráter do cidadão do reino, a última aula, nós vimos que ele deu a função do cidadão do reino. Qual é a função do cidadão do reino? Quem lembra? Cola aí, lê antes que a aula passada que eu dei, você, olha só, está escrito aqui, eu já deixei para você, ó, olha só, dá uma olhadinha aqui assim, aqui, olha, o que é? Ser sal da terra e luz do mundo, aleluia. Não é? A gente tem que ir ao mundo. Mais ainda, Paulo disse assim, nós somos embaixadores de Cristo. E a gente lembrou o que era o embaixador naquela época. Ele era aquela colônia de pessoas que era enviada pelo Império Romano nos países conquistados, e eles tinham um propósito. Qual era o propósito deles? Levar o quê? Ninguém lembra. Levar o estilo de vida do Império Romano. E nós temos um reino a representar. Nós vamos levar o estilo de vida de quê? Do reino de Deus. Então, nós vamos levar o estilo para que as pessoas entendam o que é o reino de Deus. Então, aqueles 300 colonizadores chegavam no país conquistado, eles levavam a cultura grega, os costumes gregos, o tipo de governo grego, a língua grega, a arte grega, e impactavam aquele país que eles chegavam, a ponto de alguns até quererem se tornar o quê? Romanos como eles. Falei grego, né? Desculpa, romanos. Romanos como eles. E aqueles que não queriam se tornar romanos, são pelo menos impactados por aquela cultura que lá chegou, que era totalmente bancada pelo Império Romano. E nós somos totalmente bancados pelo Império. Por que imperador? Não, nós somos bancados por quem? Nós somos bancados por quem? Por Jesus. Pessoal, lembra assim, ó, como é que o Império Romano fazia? Ele enviava o exército, derrubava e conquistava o exército do inimigo, e depois enviava os embaixadores, que são esses representantes. Como é que foi no nosso caso? Jesus veio sozinho, não precisa ser um exército, ele é o Senhor dos exércitos, e ele venceu o exército inimigo. Amém? E depois nos envia como embaixadores. Nós então precisamos levar o estilo de vida do reino de Deus para que o mundo entenda o que é ser um cristão. Isso tudo foi a última aula. Bom, hoje nós vamos falar de justiça do reino de Deus. Justiça. Lei, justiça. No versículo 17, Jesus está falando assim, não pensem que eu o quê? Vim lei ou os profetas. Lei é aquilo que Moisés recebeu, né? Está lá no Pentateuco, que os profetas completam com os salmos o Velho Testamento. Então, ele não veio para anular o Velho Testamento. Ele não veio para revogar nada da palavra de Deus. Ele já fez esse aviso porque ele ia começar a falar muita coisa que as pessoas não iam entender direito. Ia começar a falar muitas coisas que se opunham àquilo que eles entendiam como religião da época. Como, entre aspas, a lei e os profetas da época. A justiça que ocorria na época, a justiça dos escribas e a justiça dos fariseus. Então ele diz, eu venho aqui não para desfazer nada. A única coisa que eu venho destruir, Jesus veio para destruir o quê? Mas Jesus veio para destruir as obras do maligno. Então, ele só vem destruir, ele veio construir, ele só destrói aquilo que pertence ao maligno. Mas a palavra, a lei e os profetas pertencem a quem? Hein? A Deus ou a Satanás? A Deus. Então ele não veio, ele não pode destruir, pelo contrário, ele vem dar sentido à lei, ele vem aprofundar a lei, ele vem interpretar a lei, ele vem mostrar que o reino, a justiça do reino
de Deus é superior à justiça que os fariseus estavam colocando em prática na época. E ele veio tranquilizar, então, em primeiro lugar, ele tranquiliza os defensores da lei. Olha, eu vou falar um monte de coisa aqui, mas eu estou do lado de vocês. E do outro lado, ele também veio dar um cala-boca nos libertinos da lei, que, como ele veio falar de amor e etc., muitos deles poderiam esperar que poderiam viver de qualquer maneira e ainda assim ser aprovado por Deus. Ele vai então mostrar que o Velho Testamento continua sendo o quê? Válido, até certo ponto. O que? Então fala. Isso. Não. Jesus, ele veio, a lei, ela está ligada a quê? A velha aliança. Jesus ele vem complementar a lei e a palavra de Deus, nesse sentido, porque ele vem com uma nova aliança. Quando a gente está dizendo que não estamos mais debaixo da lei, é que nós somos justificados, daqui a pouco eu vou chegar lá, já estou te respondendo. Nós somos justificados pelo quê? Pela lei ou pela graça? Pela graça. E Paulo e seus seguidores tinham uma dificuldade muito grande de explicar isso para os judeus, porque eles achavam o quê? Os fariseus, que se eles cumprissem as regras da lei, eles estariam salvos. E Paulo disse, não é nada disso, nós somos salvos agora pela graça, pelo amor de Deus, porque na verdade, ninguém pode mas ninguém pode fazer o quê? Cumprir a lei, a menos de uma pessoa. Quem disse que veio cumprir a lei? É o único. Ele foi o único que foi tentado em todas as coisas e não pecou jamais. Então, essa transição você vai entender daqui a pouquinho, mas é uma boa pergunta. Que mais? Alguma coisa mais aqui? Então ele veio cumprir a lei, porque ele não veio jogar fora o que os profetas falou. Ele não veio jogar fora os salmos, ele não veio jogar fora o Pentateuco, mas ele veio estender, ele veio aprofundar a palavra de Deus. Tanto é que a palavra de Deus, na época de Jesus, era só o quê? Era só o quê? Só o Velho Testamento. Então você vê que a vida dele gera a continuação das Escrituras. Até que um dia, João escreve, olha, quem adicionar agora qualquer coisa dessa palavra é amaldiçoado. O livro está fechado. A partir dali, então, ele veio aprofundar, ele veio botar o anexo da nova aliança. A nova aliança pela graça, pelo sangue de Jesus Cristo. Então, ele não veio para dizer, não precisa fazer isso. A única coisa que mudou, vamos lá, o que mudou em relação ao Velho Testamento? O que não é válido mais? Sacrifícios de animais, ritual. O ritual que levava as pessoas à presença de Deus, que era uma sombra daquilo que ainda iria acontecer. Quem estava representado naquele sacrifício lá? Quem estava representado naquele sangue que era derramado para perdão de pecados? Quem era? Jesus Cristo. Então, quando ele veio, ele completa, ele cumpre o que está ali e dá um passo adiante. Ele é o sumo sacerdote e ele é o sacrifício. Então, você não precisa mais, então, o livro de Hebreus explica isso muito bem, você não precisa mais de matar animal, de fazer todo aquele ritual para se aproximar de Deus. Por isso era tão importante na morte dele,
que o véu fosse rasgado, porque o véu é que separava as pessoas da presença santa de Deus. Com a morte dele, ele é rasgado, ou seja, todos nós agora temos o quê? Acesso pela fé, pelo sangue de Jesus Cristo, nós temos acesso ao Santo dos Santos, à presença do nosso Deus. Amém? Bom, e ele continua, ele disse assim, olha, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Ou seja, a palavra de Deus será cumprida. Você imagina, só Deus mesmo para fazer um negócio desse? Ao longo de milhares de anos, a palavra que tem ali, não tem só lei, tem também o quê? Profecias. E tudo que está escrito ali, apesar de você achar que o mundo está virado de cabeça para baixo, né? Tudo que está, apesar do homem, tudo que está escrito ali vai se cumprir. Não vai ficar um pingo doído lá de fora. Ou seja, Deus, como arquiteto do universo, ele usou cada profeta para escrever cada linha, e ele garante que cada linha que foi escrita será cumprida e não vai ficar um pingo de i sem se cumprir. Céus, terras e céus, terra e céu, né? Passarão, mas a tua palavra permanecerá para sempre. Que coisa linda! A palavra do Senhor, ela é eterna. Ela vai se cumprir. Apesar de tudo que está acontecendo no mundo. Você sabe lá o que é? Inspirar um profeta 2000 anos atrás, 1000 anos atrás, para escrever algo que vai se cumprir. Então, ele diz assim, olha, não dá para tirar nada da palavra, sabe por quê? Quem inspirou essa palavra foi o próprio Deus. Não dá para mudar nenhum tio da palavra, porque quando Deus escreve carimba, está escrito e está carimbado. Quando Deus fala, ele cumpre. Ele não é homem para que minta, ele é um Deus de promessas, ele é um Deus de aliança. Tudo que está escrito ali, ele vai cumprir. Na tua vida é a mesma coisa. Tudo que ele está te prometendo, embora pareça que está tudo de cabeça para baixo, mas não vai ficar um tio sem ser cumprido para a glória dele, para que o nome dele seja glorificado. Amém? Glória a Deus. Aí Jesus falou, olha, eu não vim para acabar com isso, pelo contrário, eu vim para cumprir a lei, não vou pecar jamais, nunca vou contra a lei, e mais ainda, vou cumprir todas as profecias que foram realizadas no meu nome. 2, e eu não posso tirar nenhum i, ninguém pode tirar nenhum pingo do i, porque a palavra de Deus, ela é eterna, ela é inspirada por Deus. Então aí ele apresenta agora um perigo e um galardão. Essa palavra é muito importante, diz ele. Tanto é importante que versículo 19. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens. Não é só errar. É errar e ensinar os outros a errar. Esse será o quê? Mínimo do reino dos céus. Esse é o perigo. Então, falsos mestres, falsos profetas, né? Quem dá aula tem que ter muito temor, né? Para não sair ensinando um besteirão, porque senão, meu amigo, tu vai prestar contas lá em cima. Se você chegar lá em cima e ver lá quietinho num lugar lá, o mínimo, é porque eu ensinei muita coisa errada aqui. Mas que, se Deus quiser, que eu fique do outro lado um pouquinho. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. O que é observar os mandamentos do Senhor?
O que é observar os mandamentos? Cumprir, obedecer. E, além disso, você dá o seu exemplo e ensina. Ensina não só falando, mas ensina também vivendo, aplicando na sua vida. É mais fácil fazer o que eu estou fazendo aqui, ensinar de palavras do que de atitudes realmente. Mas o que Deus espera de mim é isso aí, espera de você é isso aí. Porque aí, se você assim o fizer, tem um galardão te esperando lá em cima no céu. Glória a Deus. Quem ama a palavra de Deus aí? Ame cada vez mais essa palavra. Aprenda cada vez mais. Peça a Deus para te iluminar cada vez mais na palavra. Ela não só te alimenta, mas você vai ser usado para alimentar muitas e muitas vidas. Uma palavra dada por Deus muda uma vida. Transforma uma vida. Tira uma vida da beira da morte. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa antes de nós entrarmos. Bom, agora ele diz assim, aqui estão as leis. Eu venho cumprir. E é muito importante que as pessoas obedeçam e que as pessoas ensinem. Agora eu vou falar da justiça. A justiça ela é baseada na lei, certo? Mas a justiça ela vai além, porque uma coisa é a lei escrita. A justiça ela aplica a lei. Aí Jesus disse assim, bom, isso é a lei está correta, a lei é de Deus, eu vou cumprir. Agora, lei o 20. Se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. A gente hoje, quando ouve falar de fariseu, a gente ouve de uma forma o quê? Pejorativa. Lá vai o fariseu, olha lá o fariseu. Mas na época não. Na época eles eram, junto com os escribas, super respeitados. Eles eram considerados caras top. E assim, o pessoal do dia a dia dizia, nunca vou conseguir ser que nem eles. Eles conhecem muito a lei, eles são... Agora imagine Jesus chegando e dizendo assim para o público, esses caras que vocês acham que são os tais, se a justiça de vocês não exceder muito a justiça deles, vocês estão fora do reino de Deus. De certa forma impossível. Deus agora vai explicar como, né? Porque como é que a gente excede a justiça dos fariseus? Como é que a minha justiça vai ser melhor do que a justiça dos fariseus? Bom, então a primeira coisa que você tem que entender era como era a justiça dos fariseus e principalmente como era a justiça dos fariseus na visão de quem? De Jesus, porque ele veio de chicote na boca, né? Esses aí estão perdidos. Eu peguei aqui um capítulo que eu acho que é o mais bacana para a gente ler. Vamos agora ver como os judeus desagradavam Jesus. Mateus 23 é o mais forte. Você pode ler tudo em casa. Eu vou ler. O 4. Vou ler do 4 ao 7 primeiro. Vamos lá, versículo 4 diz o quê? Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. O que significa isso? Eles exigiam das pessoas algo que eles mesmos não cumpriam. Tem um verbo que Deus odeia. Imposição em meu nome.
O fariseu fazia isso frequentemente. E a gente tem que tomar muito cuidado para não fazer isso. A gente pegar uma pessoa e começar a impor, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer isso, botar peso. Aí a pessoa não consegue fazer, e aí vai para onde? Para onde que ela vai? Vá para fora. Esse negócio eu não consigo, esse negócio de religião não é comigo, eu não consigo fazer isso, eu já tentei. E aí para você trazer essa pessoa de volta, é uma coisa assim, muito difícil, só Deus mesmo operando na vida dela. Então, anota aí nesse caderninho aí, nessa folhinha aqui que eu te dei, no anexo, atrás, assim, cuidado com a imposição, meu irmão. Não joga fardo pesado em cima de ninguém. Não joga fardo pesado em cima de ninguém. Ah, pastor, mas por outro lado, se a gente não ensinar, o cara vai fazer o que ele quer. É complicado mesmo, né, irmão? Vou te contar. Porque tem os dois lados da moeda isso aqui, né? Porque você não pode impor a alguém algo que ela não esteja capacitada a realizar. Chega uma pessoa aqui, fumando. 3 cultos depois, você chega para ela e diz assim, minha irmã não dá para fumar. Minha irmã não dá para fumar. Irmã não fuma. Irmã não fuma. O que você está fazendo? Hã? Tu está dando uma de quê? Fariseu. Agora, é bom que ela fume? Não é bom que ela fume. Então, o que você vai fazer? Vem em Zacarias. Pela palavra você vai ver o que você tem que fazer, porque Zacarias é pertinho de Mateus. Acho que é capítulo 4 e versículo 6, você tem que ter esse versículo de cor. Zacarias 4, versículo 6. Já leu, Beth? Vamos ler junto? Não é por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Você precisa realmente mostrar o caminho. Isso você deve fazer. O púlpito deve fazer. Você diz, minha irmã, fumar não é bom para você, mas vamos lá, vamos orar, Deus vai te abençoar, você vai conseguir. Pastor, não consigo, vamos lá, estou junto com você, vamos jejuar, bota óleo ungido no cigarro, cada um fala um negócio, tudo bem, tudo é válido, tentando, mas jamais impor e colocar um fardo muito grande, porque a pessoa vai sair. Não é isso que Deus quer, é o Espírito que faz a obra, e o Espírito trabalha junto com o quê? Com a palavra de Deus. Ele nos guia a verdade. E a verdade o que é? É a palavra. Então você precisa ouvir a palavra vai alimentando você. O Espírito Santo vai tendo cada vez mais liberdade dentro de você. Até que um dia você vai estar tão ligada no Senhor que você tem força para largar o cigarro. Esse é o caminho. Segunda coisa que eles faziam. 5. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam seus filactérios e alongam as suas franjas, amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelo homem. Dá uma palavra para isso tudo aí. O que é isso aí? Mas tudo bem, orgulho, exibicionismo. Eles gostam de, não é? Eles gostam de ser reconhecidos pelos homens. Então, lembra que Jesus uma vez assim, meu amigo, quando você for numa festa, num lugar, não senta logo na frente não, senta lá atrás, se alguém te chamar à frente, você vai para frente,
Mas eles não. Eles chegavam lá no lugar e já iam lá para os lugares reservados para eles. Cheguei eu, o fariseu Reinaldo, veja bem, olha o meu lugar aqui separado para mim e vocês me respeitam, por favor. Era assim que eles faziam. E as roupas cada vez mais, né, pomposas. E oravam, quando a gente estudar Mateus 6, eles oravam bem alto para todo mundo ouvir. Então, não imponha e não procure ser reconhecido pelos homens. Isso Jesus não aprovava. Vou pular um pouquinho. 25. Ai de vós, escribas e fariseus. Jesus agora deu uma cacetada. O que é? Hipócritas. Porque limpais o exterior do copo e do prato, mas esses por dentro estão cheios de rapina e interferência. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Vamos completar, o 27 e 28. Ai de vós, escribas e fariseus, o que eles são? Hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. O que é isso então? É a religião da aparência. É a religião do lado de fora. É a religião do externo. Por fora, o sepulcro é lindo. Por dentro está fedendo. O copo, vocês só se preocupam com o lado de fora. Lá dentro está cheio de poeira. Eles só limpam do lado de fora. E o copo do lado de fora só, sabe que não adianta. Continua sujo. Então Jesus diz, olha, tem que começar a entender que a lei é mais do que cumprir regras. Por isso que Jesus agora vai começar a dizer que ele vai exceder a justiça dos fariseus. Porque ele vai mostrar que a lei não são apenas os atos externos que importam, mas também a motivação do coração. Jesus vai começar a apertar o parafuso da lei, ele não vai revogar a lei, pelo contrário, ele vai apertar mais ainda o parafuso da lei, dizendo assim, não basta, vocês ouviram que os antigos falavam, que não deve matar o outro, e eu, porém, vos digo, você não deve nem se irar. Vocês ouviram o adultério, e eu vos digo, quem pensar no coração já adulterou. Ou seja, ele começou a dizer assim, eu venho aprofundar, eu venho fazer com que o homem comece a olhar para o seu interior. A verdadeira justiça, ela não é composta apenas de atos externos, ela deve ser consequência da motivação correta do coração da pessoa, porque se assim não for, essa pessoa é uma hipócrita. O hipócrita é um ator, porque ele faz do lado de fora algo que não bate com aquilo que está do lado de dentro. Então, para fora ele é uma pessoa, por dentro ele é outra pessoa. Por isso Jesus falou, então você é um hipócrita, você não age do jeito que teu coração manda. Tu faz as coisas bonitinhas, para as pessoas verem, para cumprir a regra, a tua consciência fica tranquila, e você acha que está tudo bem. Caramba, tem que tomar muito cuidado para não ser assim também. Não é? E temos que tomar muito cuidado para não criar uma igreja assim também. Não é? Começar a exigir só o pessoal fazer as coisas do lado de fora. Dá muito mais trabalho criar uma igreja de dentro para fora. É muito mais fácil a gente criar 10 regras, 20 regras, e todo mundo cumprir. Tem um lado bom disso, né? Mas tem o perigo de você, principalmente jovens que chegam aqui
e começar só a cumprir, tentar imitar o comportamento das pessoas que estão na igreja. Mas lá dentro não está acontecendo nada. Aí o dia que realmente acontece alguma coisa difícil na vida dele, ele não tem base nenhuma. E ele aí, de novo, vai embora e não volta mais. Esse negócio não dá certo não, eu já fiquei lá com eles 6 meses, fiz tudo que eles faziam. E Jesus está dizendo, não é o fazer, cara. É o ser. Como é que a minha justiça tem que exceder a justiça dos fariseus? Agora você já sabe. Jejuando mais? Hein? Como é que eu vou exceder a justiça dos fariseus? Jesus disse assim, você tem que exceder a justiça dos fariseus. A justiça dos fariseus é essa. Embora eles conheçam a lei, eles não sabem aplicar a lei. Eles aplicam a lei de forma errada. Por isso que a gente bate tanto. Não basta conhecer a palavra. Tem que saber aplicar. Por isso que a irmã falou. A letra mata, o espírito vivifica. Dá vida à palavra. Ele dá a direção à palavra. Ele dá o espírito da palavra. Senão não adianta. E Jesus bateu exatamente nisso. Então, como exceder a justiça dos fariseus? Eles já jejuavam. Eles davam os dízimos. Então, vamos dar mais dízimo? Eu até gostaria, mas não é isso. Vamos jejuar mais do que eles? Não é isso, porque já jejuavam bem. Então, o que é que Jesus está falando? Bom, em primeiro lugar, é incluir o coração. É incluir na justiça o coração. A lei, ela é mais profunda. A justiça tem que ser mais profunda. Por isso que vamos voltar a Mateus agora. Aí você já pode ler o 21 e o 22. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito ao mesmo julgamento. Ali no adultério, 27, ouviste que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com a intenção impura no coração, já adulterou com ela. 33, também ouviste que foi dito aos antigos: não jurarás falso. 34, eu, porém, vos digo: de modo algum jureis. E assim vai, aprofundando, dizendo, esse era o padrão da lei, mas vocês estavam olhando a lei só numa perspectiva externa. Não, o reino inclui o coração. Por isso, para eu exceder a justiça do reino, justiça dos fariseus, eu tenho que incluir o coração. E para eu realmente exercer essa justiça de coração, eu preciso... Eu preciso... Não. Eu preciso um novo coração. Eu preciso nascer de novo. Por isso que quando chegou aquele fariseu, qual era o nome dele? Nem me lembro mais. Nicodemos. Chegou para ele, começou a falar, Jesus falou: importa nascer de novo. Importa nascer de novo. Por quê? Porque a justiça inclui o coração. Se o coração de vocês continuar o mesmo coração que é hoje, dominado pelo quê? Pela natureza do pecado, por mais que você se esforce, você não vai conseguir implementar essa justiça de coração. Por quê? Porque não tem força em você. Então é preciso que você nasça primeiro
de novo, ganhe um novo coração, porque na verdade não vai ser você que vai implementar a justiça do reino, vai ser o Espírito do Senhor em você, que vai implementar, aleluia, a justiça do reino. Sem o Espírito você não conseguirá jamais. Por isso que eu digo, quem não exceder a justiça dos fariseus, não entrará no reino de Deus, porque só entra no reino de Deus quem tem um coração novo, quem tem o Espírito. Aleluia. Ele já estava ali, arrumando a casa, já estava ali dando toda a base para o pessoal. Amém? Tinha mais uma coisa. Então, mais do que isso, a justiça dos fariseus era a justiça de quem? Dos homens. Mais ainda, eles achavam que eram salvos pela justiça própria, pelo mérito deles. Eles achavam, se eu estou fazendo a regra correta, eu estou salvo. Jesus disse, não, é um novo tempo, é o reino de Deus que está valendo agora. É o reino de Deus que está valendo agora. Não, você jamais será salvo pela tua justiça própria. Agora é pela graça. Na verdade, nós somos salvos por quem? Pela justiça de Deus. Somos justificados em Jesus Cristo. Nos tornamos aptos pela obra de Jesus Cristo na nossa vida, pela graça. Não é pelo seu esforço que você é salvo. Aleluia. Como disse o Heber ainda há pouco, porque você não conseguiria, com o teu esforço, exercer uma justiça melhor do que dos fariseus. Sabe o que você vai fazer? Chegar no máximo a ser um fariseu, que nem ele. Corta da gravação. Não estou brincando, pode deixar. Faz de conta que não tem. Né? Assim, mas as nossas igrejas estão cheias de fariseus. Por isso que o fariseu impõe tanto, porque ele acha que tem que ser assim. E ele, eu quero dizer uma coisa, ele é bem intencionado. Muitas vezes. Só que a visão dele está errada. E ele começa, não irmão, faz assim que você vai. E as pessoas se perdem. Acusam, criticam. E depois vocês vão discutir entre vocês sobre isso aqui, que eu estou doido para terminar, para vocês fazerem isso. Dúvidas? Só tem uma pessoa que pergunta aqui, a Dalila, o resto ninguém pergunta. O próximo que perguntar vai ganhar um bombom. Uma empada. Acho que não tem mais nenhuma empada lá em cima. Tem? Ainda tem? Então posso prometer. Fala, Ângela. Outra pergunta da Dalila. Passa a pergunta para a Ângela e ela pergunta. Pronto. Ângela, fala o que ela queria perguntar, vai. Ah, bom. Tá bom. Fala, irmã. Então, como você estava comentando sobre o fariseu, eu gostaria que o senhor explicasse sobre sobre o joio e o trigo. Se há uma diferença do trigo e do joio em relação ao fariseu. O fariseu e, por exemplo, e o joio. Qual é a diferença no sentido para a igreja nos dias de hoje? Meu Deus, você me pegou agora, o que eu vou te contar. Olha só, porque o joio e o trigo é uma parábola que Jesus mostrou para dizer o seguinte: você não consegue identificar quem é joio e quem é trigo. Então, é mais uma lição para a liderança. Você não vai dizer, aquele cara ali é lobo, está ali para ferrar a igreja. Aí você manda o cara embora e vai ver que não é isso. Então, você não consegue diferenciar o joio do trigo. Aquele que realmente é ovelha e aquele que é lobo. Não é? Então, a gente tem que conviver com as pessoas e esperar que o Espírito Santo faça a obra. E só lá, na hora do final, é que o próprio Espírito e os anjos vão separar o joio para um lado e o trigo para o outro. O fariseu, a gente às vezes identifica, mas o fato é, a pessoa não é um fariseu, ela está agindo como um fariseu.
Por quê? Porque o Espírito Santo também está trabalhando na vida dessa pessoa. E pode mudar esse hábito dela, pode mudar essa forma, e cabe a quem ensina, de vez em quando, dar uma sacudida em nós, porque todo mundo aqui tem uma tendência a ser fariseu. Inclusive eu. A gente tem que ficar se policiando para não fazer essas coisas. Não é? Porque a nossa tendência qual é? Lá vem aquele cara, eu vi aquele cara ali, ele estava pegando um fuminho lá na esquina, e o pastor deixou ele chegar ali, sentar ali, como é que pode o pastor deixar ele? O cara fuma lá fora, chega aqui, blá, 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 blá. Exatamente, aí diz, peraí, não é assim, a gente tem que, peraí. Deus está trabalhando naquele cara, vamos orar por ele, vamos aceitar ele. Claro que tem um limite, agora o limite é muito difícil, né, irmão? Só Deus mesmo para dizer assim, tira esse cara daí, aí Deus tem que falar, porque senão eu não vou tirar, quem sou eu? Libertinagem, é o famoso libertinagem, é o que Gálatas fala muito bem sobre isso, o livro de Gálatas. É aquele cara que só acha que vai tudo pela graça. E está cheio também, na igreja, né? Está cheio. O equilíbrio é muito difícil, né? E sempre o equilíbrio é assim. Eu gosto muito de reconhecer os dois cantos e ficar no meio, né? Então, por isso que Jesus falou aquilo. Eu não vim revogar a lei para quem é fariseu. E depois ele vai começar a falar coisas para mostrar que aquele que quer viver na libertinagem, que ele não é para fazer isso não. Eu ainda tenho que cumprir o Velho Testamento. Não deve matar. Pior, não deve nem se irar, não deve nem pensar. Você tem que incluir agora todo o ser. Ou seja, você não é salvo pelo que você faz. Você é salvo pelo que você é. E o que você é depende daquilo que Deus está fazendo em você. Você precisa de uma nova natureza, precisa nascer de novo. O fariseu poderia ser considerado um cristão carnal? Olha, eu diria que não, porque o fariseu não era nem cristão, né? Ele batia de frente com o cristão. Está falando nos dias de hoje, né? O cristão carnal, ele age muito pela carne, né? E pouco pelo espírito. Essa é uma batalha que todos nós temos. A carne milita contra o espírito e o espírito limita contra a carne. Toda vez que o teu devocional for por água abaixo, durante... Eu vou dar um número, sempre eu vou dar o quê? Quantos meses eu vou dar? 3, pronto. Vamos chutar bem assim, um número bem diferente. 3 meses, né? Se você não tiver um bom devocional, você estava aqui, durante 3 meses, não fizer assim, só vier o culto. A carne vence, irmão, não tem jeito. Jesus falou o que para aqueles discípulos lá naquele monte? Ele falou assim, vocês não conseguem orar 1 hora, cara. O espírito está preparado, mas a carne é fraca. Então, você está numa luta constante, uma luta interminável, até o dia que você morrer, contra a sua carne. Enquanto você não se conscientizar que você tem dentro de você 2 naturezas, e que uma tem que vencer a outra, claro que a do espírito tem que vencer a carne, e para isso você tem que estudar a palavra, você deve estudar a palavra, deve ir ao culto, se aproximar de Deus, deve orar. A partir do domingo vamos falar sobre oração, né? Então, você deve orar, deve buscar a presença de Deus. Você vai se tornar um crente carnal. É um crente que é dominado pela carne, ou seja, pelos impulsos da carne, pelas suas emoções, e não pela palavra de Deus. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler rapidamente isso aqui, e vou passar um exercício para vocês. Vamos rapidamente isso aqui, que acho que nós já lemos quase tudo. Eu vou pular o primeiro parágrafo, que fala da mensagem anterior, e vamos para os fariseus. Tá bom? Lá os fariseus. Hoje em dia, quando falamos dos fariseus, o fazemos quase sempre num tom pejorativo. Mas naquela época os fariseus eram o quê? E considerados espirituais e devotos a Deus.
A sua motivação era a obediência à lei. Eram considerados justos aos olhos do povo. E eles também se consideravam justos aos seus próprios olhos. O exílio da Babilônia tinha deixado um grande ensinamento para a nação. A importância da palavra de Deus. Então, o povo de Israel, uma época, deixou de obedecer a palavra e acabou aonde? No exílio. Aí eles vieram com Neemias, reconstruíram um templo e criaram os escribas, e os fariseus estão junto com eles, para quê? Para guardar a lei, para que aquilo ali não acontecesse de novo. Só que nós humanos somos sempre assim, né? A gente guarda a lei e a gente começa, vou botar você para guardar ali a porta. A gente sempre exagera um pouquinho. Na ânsia de guardar a lei, eles começaram a criar regras verbais. Olha só, a ideia deles não era ruim, não, né? Vamos supor que esse aqui é a lei. Toda a lei está resumida nisso aqui. E eu preciso fazer com que a turma não desobedeça a lei. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar umas regrinhas que eu chamo de cerca. Então, eu vou exigir da pessoa, não isso, eu vou exigir um pouquinho mais. Porque se ela errar, ela acaba não infringindo a lei. Pegou? Por isso que Jesus fala um monte de coisas aí, no 23 vai falar. Vocês, assim, obedecem costumes de homens e não sei o quê. Era isso aí, regras humanas que eles criaram, que eu chamo de cercas. Tem um monte de regra que eles criaram para proteger, a motivação era correta, só que eles começaram a se perder. E aí virou um peso muito grande. Porque eles começam a cobrar mais do que a própria lei. Por isso que Jesus falou, vocês estão botando um peso muito maior. Né? E nós, na igreja, o que nós fazemos? De vez em quando, nós também levantamos nossas cercas. Cada um de nós, cada igreja, cada denominação, nós aqui também temos nossas. Se bem que a nossa deve ser bem... Né? Que a gente é muito liberal. É muito liberal. Não estou dizendo que a gente está certo. É uma característica nossa. E outros são mais conservadores. Todos bem intencionados. Eu acho que é assim que a pessoa consegue crescer. O outro não, diz assim, não, cara que não, se o cara fuma, não pode batizar. Eu entendo o que ele está falando. Eu respeito o que ele está falando, mas discordo do que ele está falando. Eu vou fazer o contrário. Eu quero que ele se batize, para ele se aproximar de Deus e vencer o cigarro. Então, é tudo forma de olhar as coisas. Todos nós somos bem intencionados e Deus, quando nos olha, olha o quê? Não só as ações. Batiza ou não batiza. Olha também o quê? O coração. Por que o pastor Reinaldo está dizendo para aquele cara estar batizado? E certamente Deus leva em consideração o que está passando no meu coração. E está também levando em consideração o outro lado que não batiza. Que o cara é muito zeloso também. Entendeu? Os dois estão indo bem, quer dizer, porque está escrito aqui na Bíblia, se o cara fuma, pode ou não pode batizar? Me dá o versículo aí. Aí vira cerca. Para batizar tem que fazer isso, fazer aquilo, aí virou cerca. Então a cerca do batismo é essa. A cerca da ceia. A cerca da ceia é o seguinte, você tem que ser da comunidade local, você tem que ser batizado, você tem que ser... Eu sou o ralé da cerca. Eu digo assim, não, mas é a minha opinião, sincera, diante de Deus. Eu acho que quem faz a obra é o Espírito. Agora, tem um limite, porque tem gente que pode se aproveitar disso. Eu vejo isso. E aí, realmente, estão arriscando um pouco, né? Mas eu acredito no coração das pessoas. Deus é bom. Vamos para frente? Então, Jesus e a justiça dos fariseus, eu já falei, que é o próximo parágrafo. Li Mateus 23, você lê em casa que tem mais. Depois, lá embaixo, e nos nossos dias, o que Jesus encontraria? Havia discriminação, hoje também há discriminação. Há também uma supervalorização da aparência, há ou não há? A embalagem vale mais do que o conteúdo, é ou não é?
Falamos cada vez mais do mundo exterior e falamos cada vez menos de nós mesmos. Com isso, aumenta a frequência de consultas, analistas e psicólogos. Nas nossas igrejas, o legalismo se faz presente e a tradição muitas vezes é mais forte do que a palavra de Deus. As igrejas constroem suas cercas de regras a serem cumpridas pelos seus membros. Há muitas vezes também superficialidade e exageros. Vestimos camisas com o nome de Jesus escrito no peito. Falamos de Jesus, mas muitas vezes da boca para fora, e sem saber quem realmente Ele é e o que representam seus ensinamentos. Exageros são cometidos. Fala-se muito de prosperidade. Jesus precisaria nos lembrar que o seu evangelho é muito mais do que prosperidade. Fala-se muito de amor, mas não praticamos o amor. Fala-se de paz, mas andamos ansiosos. O nosso quadro dos dias não é muito melhor do que 2000 anos atrás, mas a solução é a mesma de 2000 anos atrás. A transformação do interior do homem em Jesus Cristo. Isso a gente tem que crer. Como exceder a justiça dos fariseus, já falei. Primeiro, em extensão, não só exterior. Página 2. Segundo, a natureza da justiça. A justiça dos fariseus é a justiça de homens. E o cidadão de reino de Deus recebe a justiça de quem? De Deus em Cristo. Depois o fermento, não vou falar. Ou vou falar? Falo. O fermento dos fariseus, quantas vezes Jesus falava desse fermento, não é, irmão? Jesus diz, cuidado com o fermento dos fariseus. Esse fermento pode colocar tudo a perder. Parece inofensivo, mas é veneno. Enquanto o alimento puro, o pão vivo for pregado, pessoas são alimentadas e saciadas e não precisam de cercas. Mas quando o fermento se mistura, o alimento perde a pureza e já não tem valor. Lembre-se, os fariseus e seus seguidores não vão entrar no reino, pois para entrar no reino, a justiça deve exceder a dos fariseus. Onde encontramos fariseus? Dentro das igrejas. Podemos dizer que a maior ameaça ao cristianismo, ao evangelho do reino, vem de dentro da igreja. Ninguém quer agir como fariseus, mas muitas vezes agimos e nós não notamos. Amado irmão, cuidado com o evangelho do legalismo e da religiosidade. Cuidado com as listas de pode isso, não pode aquilo. Quando eu cheguei na igreja, você vê, a minha cabeça era essa. Eu ia culto em cima de culto, na esperança de um dia ver um pastor dizer o que eu podia fazer, o que eu não podia fazer. Foi? Eu queria saber. Afinal, pode ou não pode beber? Ninguém me respondia, graças a Deus. Ninguém me respondia. Pode fazer isso ou não pode fazer aquilo? Por quê? Por quê? Se eu chegar aqui para você, fizer uma lista do que você pode fazer e uma lista do que você não pode fazer, o que eu vou cultivar em você? Farisaísmo e legalismo. Aparência. Impor também, de certa forma, porque você talvez não consiga alguma daquelas ali, vai embora. Não é nada disso, entendeu? E era o que acontecia na época. Precisamos focar, priorizar na essência do Evangelho. A essência não são as regras criadas por homens. A essência do Evangelho é um encontro com Deus, a reconciliação com Deus, é saciar a fome e a sede da alma em Deus. Lembre-se, a obra do Espírito, Ele nos convence do pecado e nos capacita a vencer o pecado. Não é por força, é pelo Espírito. Não adianta impor às pessoas, não adianta pedir às pessoas para cumprirem regras, antes delas terem um encontro real com Deus. Meu irmão, não siga o fariseu, siga Jesus. Não siga o evangelho dos fariseus, do legalismo e da aparência. Siga o evangelho do Senhor Jesus, o evangelho do reino. O evangelho do reino ensina obediência, mas condena o legalismo. Em resumo, nessa mensagem você aprendeu que o padrão da justiça do cidadão do reino de Deus é alto e envolve não só o exterior, mas também o interior. Você lê o resto em casa, porque agora eu queria que eles se dividissem em grupos.
Quantos grupos? 3 ou 4 pessoas. Grupos. Chegou lá? Eu quero que alguns grupos aqui, amados, ó. Você já viu aqui as perguntas? 1, 2, 3, 4, já viu? A partir do 1. Perguntas para discutir em grupo, já viu lá no meio da página quase? Não viu? Aqui, assim? Já viu? Já viu? Tá bom. Aqui, eu queria dividir, um grupo escolhe, por favor, 1, 2, 5, 6, e outro grupo pula 1, 2. 3, 4, 5, 6. Entendeu? Alguns grupos, todos os grupos vão ler 5, 6. Responder 5, 6. Alguns grupos escolhem 1, 2 e outros 3, 4. Ligou? Tá legal? Porque não vai dar tempo. Então, eu escolho por vocês. Pode ser? Sou bem democrático. 1 e 2 aqui do lado direito, pronto. 3 e 4 do lado esquerdo, para simplificar, senão. E todo mundo 5 e 6. Porque eu quero que vocês percam mais tempo no 5 e 6. O lado de cá, 3 e 4. Porque alguém não sabe o que é esquerdo, né? O lado de cá. Porque vai dizer, o meu esquerdo ou o teu esquerdo? Vamos lá, amados. Um e 2, olha para a sua caminhada espiritual e qual a importância da palavra na sua vida. 2, o 2 é mais importante que 1. O que você crê sobre a palavra é fundamental para a sua fé e vida. Você crê que a palavra é verdadeira? Você já leu uma passagem que você não concordou? O que você fez a respeito? Qual a relação entre fé e razão? E que sua fé é fundamentada? Então, o 2 aí tá muito bom para vocês. 3 e 4. Facilzinho 3. É só ler. Mateus 5,19. Fala de 2 características de alguém que é considerado grande no reino de Deus. Quais são essas características? Como se aplica na sua vida? 4. Os fariseus faziam seus atos de justiça para aparecer aos homens, para serem reconhecidos pelos homens. E você? Faça um autoexame rápido. O que motiva seus atos de justiça e serviço a Deus? Resposta à graça de Deus? Ou tentativa de ganhar o favor de Deus? Ou o reconhecimento dos homens? Agora todos, 5 e o 6. Nós aprendemos que o Senhor não olha apenas para as ações, Ele também olha a motivação do coração. Discute uma vez que você fez a coisa certa com a motivação errada. Uma vez que você fez a coisa certa com a motivação certa, e que você fez a coisa errada com a motivação certa. Discute. As pessoas acham que a vida cristã tem a ver com fazer coisas certas e não fazer coisas erradas. Ou seja, acham que o cristianismo se resume a um comportamento moral, de fazer. Como é que essas pessoas obtêm essa impressão? O que podemos fazer para que elas enxerguem a graça de Deus em nós? Então, agora, entenderam as perguntas? Agora, vamos ouvir um pouco as pessoas? Grupo da direita é o grupo do 1, 2, né? O 1 é fatos, eu acho que não vou... Cada um tem a sua história, era mais para discutir dentro do grupo. Vou pular. 2. Quem aqui crê que a palavra é verdadeira aqui?
Agora, quem aqui já olhou a palavra e ficou assim, não concordo muito com isso não. Já. E aí o que você fez? Se você não concorda e obedece mesmo assim. Posso fazer uma pergunta? Você lembra qual foi esse versículo que você disse que não gostava? É muita coisa que eu estou te pedindo, mas... Um exemplo. Quem lembra de um que discorda? Oi? Cara... Olha, todos os homens concordam com o versículo. Não, pessoal, esse aí eu entendi, Ana. Mas esse assim, dá para discutir um pouco, realmente, é meio polêmico. Mas um negócio mais forte, por exemplo. Mas isso chega a ser um mandamento? Isso aí dá uma grande discussão. Outras coisas. As mulheres hoje estão querendo... Tira esse negócio de mulher, pronto. Para a humanidade. Para a humanidade, que você discorda. Tá certo. Mas você disse que estava obedecendo, hein, irmã? Rapaz, o meu monitor lá tá assim, botou a mão aqui assim. Mas não vamos. Ué, a mulher tem que obedecer ao marido ou não tem? Peraí, a mulher tem que obedecer ao marido ou não tem? Assim, por exemplo, quando um casamento vai mal, dá vontade de separar. Esse é um negócio importante. E a palavra diz, não separe, irmão. Não separe, irmão. Continua firme, irmão. Quer dizer, toda vez que a palavra de Deus te traz algum desconforto, a tua tendência... Tá, vamos fingir que sim. Assim, não é fingir não, desculpa. Vamos concordar, porque tem que esclarecer muito melhor isso aí, tá? Mas vamos tirar a traição então. Tem gente que nem traição tem, e incompatibilidade de gênios, e quer se separar. Pronto. Então, ali você tem já, a palavra é ou não é verdadeira? Eu creio ou não creio que Deus vai restaurar o meu casamento? Se você acha que a palavra é verdadeira, você deve permanecer na palavra. Orar, declarar a palavra e começar a agir de acordo, orando e achando que Deus vai fazer uma obra na sua esposa. Em primeiro lugar, certamente em você, para depois fazer nela. E o contrário, desculpa, não falo mais mal de nenhuma mulher aqui. Estou sendo atacado. Estou sendo atacado pelas costas. Isso é traição. Foi só dizer que a mulher não podia falar, tocou o celular. Exatamente. Rosângela, caiu um negócio aí. Caiu ali. Dá para ela. Irmãs, então, vamos para frente. Qual é a relação entre fé e razão? Qual é o fundamento da tua fé? Não, peraí. Uma coisa é razão, outra coisa é fé. Tem razão? É razão ou é fé? Estudem.
Vou dar uma dica, Hebreus 11. Vamos ler Hebreus 11? Qual é o fundamento da fé? Qual é o fundamento da sua fé? Tem razão ou não tem razão nisso? A fé, ela não tem razão, pastor. Agora uma coisa assim é mística. A fé é mística, tem nada de razão. É isso? Não é? Razão. Tem razão. Deus mandou você usar a tua cabeça para ter fé. Você não vai ter fé em qualquer coisa. Então Deus mandou você ter fé em quê? Hebreus 11. 1. Ora, a fé é certeza de quê? Que se esperam em convicção de fatos que não se vê. Então a sua fé é baseada em quê? Em fatos. Então isso tem razão. Tem coisas, fatos. Que fatos são esses? São invisíveis. Então, a tua fé é baseada em quê? O que descreve o reino espiritual? A palavra. Então a fé ela é baseada na palavra. Você vai estudar a palavra, usando a tua razão, vai entender a palavra e vai se apegar naquela palavra e vai dizer, a minha fé está baseada nisso aqui. Não é mística. Por isso que eu preciso conhecer a palavra. Porque senão eu viro um místico. Eu começo a ter fé misturada com superstição, um monte de coisa. Onde é que está baseado a tua fé? Ah, promessa tal. Onde é que está a promessa? Quero ver. Olha o sentido. Tenta entender. Ah, isso mesmo, é para mim. É para mim mesmo essa promessa? É para todos ou era só para aquele dia? Não é para todos, então se agarra nela. Aí você pode ir. Aí você pode ir de olhos fechados na tua fé. Mas pega um versículo fora de contexto. Aí complica, quer dar razão aí. Tem que pegar, enxergar, entender o que Paulo queria dizer naquele momento, entender como é que isso se aplica no dia de hoje para mim. Tudo posso naquele que fortalece, né? Então tem que entender o que ele está dizendo. Vamos para frente. 3. 2 características de alguém que é considerado grande no reino de Deus. Eu botei só para animar. O que é? Está escrito lá. Obedecer e ensinar a palavra de Deus. 4. Os fariseus faziam seus atos de justiça para se parecer aos homens, para serem reconhecidos pelos homens. E você? Faça um autoexame. Bom, cada um fez o seu aí. Quais são os diferentes motivos que a gente faz a obra de Deus, por exemplo? Diferentes motivos. Ativismo. Pode ser por fé. Ativismo, quer dizer, para ser reconhecido pelos homens. Pedir permissão a Deus, Deus mandou eu falar, deixou eu falar. Às vezes tem gente que está passando um momento difícil no mundo secular. Não se realizou no mundo secular. E aí, vem para cá, para se realizar aqui. Para ser reconhecido aqui. É erro. Eu posso cair nesse erro, você pode cair, não estou acusando ninguém. Então a gente tem que estar só ligado. Tudo que a gente fizer, a gente tem que fazer para quê? Para a glória de Deus, para o reino de Deus. Em resposta à graça de Deus. O que deve me mover no meu serviço a Deus é a minha gratidão a Deus por tudo que Ele me fez, tudo que Ele te fez. Você foi salvo pela graça sem merecer. Tu não merece nada, meu irmão, ganhou tudo, cara. E aí tu fica reclamando porque você está cansado e vem à igreja. Pensa bem. Os caras lá, eles eram colocados como tocha humana, pegando fogo. E eles continuavam ali declarando Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Imagina quão distante nós estamos disso aqui, irmãos. Calor de 40 graus, nós já estamos reclamando. Os caras estavam como uma tocha de fogo. Uma vez eu vim à igreja aqui, estava chovendo, e eu ia, ainda tinha o meu gabinete aqui atrás, e eu estava preparando a palestra, eu falei, que legal, vou agradecer as pessoas por virem aqui.
num dia de chuva, você é um herói, veio aqui. Às vezes eu faço isso, mas nesse dia Deus me deu uma chamada de, assim, que isso, rapaz? Fazer mais do que obrigação. Tu vai fazer, vê como era lá, cara, o que os caras faziam? Presos, perseguidos, apedrejados, queimados vivos, e os caras estavam lá, e você vai chegar e vai dizer para o cara que, muito bem, porque ele veio à igreja num dia de chuva. Às vezes eu até falo, porque eu me alegro quando vocês vêm, aí eu falo, mas Deus naquele dia falou, peraí, olha o teu padrão. Teu padrão está meio esquisito, né? Na verdade, o nosso padrão está muito fraco. Está muito fraco. Hoje eu te agradeço que você veio aqui nesse curso. É? Amém, glória a Deus. 5. O Senhor não só olha... então você deu exemplo. Uma coisa certa com motivação errada. Fariseu. Estava fazendo jejum, estava orando para aparecer para os homens. Está certo? Você já fez isso? Não sei. Eu já devo ter feito. Fez a coisa certa com motivação certa. Já conseguiu fazer isso? Lá no retiro vocês devem ter feito isso. Não é? Tudo errado, vai dar tudo errado, todo mundo com medo de dar tudo errado. Diga para eles todos aí que o retiro foi uma benção, deu tudo certo. Porque Deus honrou. Aleluias. E faz uma coisa errada com motivação certa. Quantas vezes a gente foi bem intencionado, até para fazer para Deus, e saiu mal, né? Isso acontece. Agora, o 6 é o mais importante para mim, para acabar. As pessoas acham que a vida cristã, pessoa de fora, tem a ver com fazer coisa certa e não fazer coisa errada. É o negócio da lista do que pode e que não pode. Ou seja, acham que o cristianismo se resume a um comportamento moral. Como as pessoas têm obtido essa impressão, hein? O que vocês acham? Não, eu sei, mas não estou falando dentro da igreja não, estou falando lá fora. Se você for lá fora, os cristãos... cristianismo é aquele negócio que... O que mais? Qual é a maior discussão? Qual é a maior discussão que você vê? Assim, quando chega a igreja e o mundo, eu tenho notado que a grande discussão, o que é pecado e o que não é pecado. E nós entramos nessa, que de gaiato. Ficamos discutindo lá se é pecado. Afinal de contas, o homossexualismo é pecado ou não é pecado? Qual é a sua opinião? Então, nós somos aqueles que achamos que o homossexualismo é pecado, que roubar é pecado, que tudo... E cada vez mais. Então, toma cuidado. Não foi para isso que a gente foi chamado, não, irmão. Está começando, a gente diz assim, cara, o homossexualismo é pecado como se irar com o irmão também é pecado, como não perdoar também é pecado. Nós todos somos pecadores e precisamos da graça de Deus. Nós precisamos, vocês precisam parar de condenar, cara. Parar de dizer que nós somos certos e o mundo está errado. Nós estamos apontando muito os erros do mundo. E o mundo está virando, está começando a apontar os erros da igreja. E aí eu aponto o erro. E quem é que vai apontar o amor de Deus, a graça de Deus, que vem e nos aceita do jeito que nós somos, e nos transforma, e nos dá poder para vencer os pecados que realmente nos atormentam? Ou tu pensa que eu sou santo? Que eu sou que nem Jesus, que nunca pequei? Não sou. Nenhum pastor é, ninguém é. Então a gente tem que começar assim, a entender o que é
o mais importante do Evangelho. É o amor e a graça de Deus, cara. Cara, é pecado, tem um monte de coisa que é pecado, cara. E se eu te acusar, eu também estou pecando, porque eu estou julgando você. E Jesus disse para eu não te julgar. Quem sou eu para te julgar? Agora, eu sei de uma coisa, existe um que é maior que o pecado. Existe um que nos ama do jeito que nós somos, que quer transformar a nossa vida, que nos dá força para vencer o pecado. Isso é que tem que falar, não é dizer o que é pecado, é dizer que Deus é tão bom que nos aceita apesar do pecado e depois nos dá força para vencer qualquer que seja o pecado. Então, isso aí eu tenho sentido que não está muito na... Parece que a gente já veio perfeito, né? Te pegou e te... Com a ajuda de Deus você consegue vencer. Então, eu diria assim, vamos pensar assim, a gente tem isso, acho que dentro de nós. O mundo está errado e nós estamos certos. Pode ser até que isso esteja assim, nós estamos um pouco mais certos que nós estamos em Jesus. Mas não é isso que nós temos que passar. Nós temos que passar que o amor de Jesus Cristo é maravilhoso, que nos aceita do jeito que nós somos, e aceita você do jeito que você é. Eu não sei qual é o teu pecado, mas sei que Jesus vai te aceitar, irmão. É isso que a gente tem que tentar fazer. Ele foi lá, né? Quem sou eu para nem vir direito? Eu sei que ele foi bem com ela. Foi bem com ela, ele foi muito bem. Ela tem. Ela tem um, você sabia? Mas ele ficou discutindo o que é pecado e o que não é. Eu sei, porque nós estamos sendo levados para essa discussão, e aí tem que sair dela. Não é essa a nossa discussão. Não é nossa, a gente não tem uma discussão a dar, a gente tem um testemunho a dar, do amor de Deus. Ok, vamos para frente, eu tenho um aviso a dar. Queria que vocês entendessem bem, porque a igreja vai chegar perto de vocês e vai perguntar. Nós temos um batismo a realizar no dia 22, de manhã. Não é? A palestra do batismo, viu, Ângela, falar com teus amigos lá, vai ser às 9 horas, do mesmo dia. Do mesmo dia. Que aí já vai direto, não tem como fugir. Traz a roupa por baixo, etc. Agora, pessoal, 10h30, mais ou menos, começa o louvor, tá, Paulinho? Mais ou menos. 10h30, 10h20, 10h40. Já falei lá com a Patrícia. Agora, nós temos o seguinte, vai vir gente de fora. Vai vir umas 4 ou 5 pessoas. Vai vir mais, muito mais. Então, esse que ditou um pouco a nossa decisão, olha só. Vamos supor, vão vir umas 30 pessoas aí. Eles já estão bancando ônibus para vir para cá. E eu acho que não é justo eles chegarem, batizarem e a gente mandar eles para o restaurante. Então, nós vamos fazer um almoço. Começou com almoço para eles. Começou assim. Aí eles dizem, mas também, vamos botar só o pessoal para almoçar? E o pessoal daqui? Vamos almoçar junto. Agora, só que aí criou um problema. Que aí eu queria que vocês entendessem bem a nossa posição. O problema é, aqui não dá, já é difícil 100 pessoas.
Não, o carro não vai entrar ali. 100 pessoas, amados. Aparentemente vão vir 30 de fora. Nós temos cerca de 70 vagas. Então o que nós vamos fazer? A única forma que nós temos para fazer. Ou a gente pode decidir não fazer nada, deixar os caras com fome, ou deixar só eles comendo, a gente ficar olhando, né? Ou vamos fazer assim, vai ser chato para a igreja, mas vai ser assim, vão ser os 70 primeiros que se inscreverem, que pagarem. É o único critério que eu posso ter. A partir do domingo já vai ter ficha de inscrição. Eu quero botar meu nome, depois vou pagar. Desculpa, eu não posso fazer isso com você. Por quê? Os 70 que pagarem, o meu único critério é esse. Senão, eu vou ter que abrir a sessão para cá, para lá, para cá, e vai dar confusão. Então, os primeiros 70 que pagarem, vai estar com o Ivanildo a ficha, vai estar com a Patrícia, vai estar com a Nancy. X domingo. Você vai lá, pega a tua ficha, você vai ter um número. Ficha numerada, tá? Ficha numerada. Quando chegar no 70, eu não posso garantir mais. O valor é bem salgado. É o mesmo valor do ano passado. Não tem 30 aqui? Então a gente faz assim. R$30, com direito à sobremesa. Bom, tiramos a sobremesa então, com sobremesa, e com refrigerante, e com uma pessoa que vai fazer, a pessoa que fez nossa última viagem, nosso último passeio lá, vai fazer aqui o almoço, tá bom? Vocês entenderam? Que fez lá aquele churrasco lá no Alto da Boa Vista, que vai ajudar a gente aqui também, tá bom? Ok? Alguma dúvida sobre isso? Não. Vamos ficar de pé e vamos agradecer a Deus, que 10 horas, já são 10 horas. Eu não vou contar essa história toda no púlpito. Mas alguém que chegar a perguntar a você, por que está? Aí você explica, olha só. Só dá 100, vai vir 30 de fora. Só tem esse jeito. Senão eu vou convidar só aqueles que estão mais próximos de mim. Não tem condição, entendeu? Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos por essa sexta-feira maravilhosa na tua casa. Estudamos a tua palavra, saímos daqui, Pai, mais maduros do que chegamos. Que tu nos leve agora em segurança aos nossos lares, debaixo da tua unção e proteção, em nome de Jesus. Antes do 1, 2, 3, glória a Deus. Dever de casa. Você lembra do grupo que você fez aí? Cada grupo, então, olha só, eu preciso... Mateus 5, abre lá, por favor. Nós acabamos de ver a justiça do reino, foi? Aí Jesus vai dar exemplos da justiça do reino. Um grupo vai pregar do homicídio. Então, vamos lá. São 5, um vai pegar homicídio, outro vai pegar adultério, outro vai pegar juramentos, outro vai pegar vingança, outro amor ao próximo. São 5 alternativas. Vamos lá. Quem é juramento? Bete. Quem mais? Vingança. Quem é vingança? Vingança a todos nós, não é? Ana. Quem é adultério? Pô, ainda nem casou, já quer adultério? Já? Raquel. Rose. Raquel, você é qual? Estou brincando, pode fazer. Pode fazer, está aprendendo. Não, mas vai ter que repetir alguns, não tem jeito. E o amor... Amor ao próximo quem é? Marcelo.
Ninguém quer um homicídio. Ângela, homicídio, Raquel no adultério. Pronto. Raquel, Léo, etc. Tem grupo que não vai fazer nada, pelo que eu estou entendendo aqui. Você já entrou. Vingança. Pode fazer, tá bom. Vingança. Cecília. Olha só, pessoal, mas na próxima aula vai ser o inverso. Nós vamos começar por vocês, e aí eu dou um passo à frente e vou entrar no capítulo 6. Vocês vão falar, vão estudar, e eu vou perguntar a vocês, o que você entendeu do que Jesus falou? Jesus falou o quê? Que vai cumprir a lei? O que Jesus quis explicar? Fale o que vocês entenderam isso aqui, dessa tua passagem. Aí eu posso complementar se eu achar que não... Não, você vai ler. Eu não tenho lido aqui e ensinado. Eu quero que você faça isso do 21 ao 26. É com vocês, do 21 ao 26. O que vocês estão tirando de ensinamento sobre adultério, ira, que ele vai falar de ira. Ok? 1, 2, 3. Aleluia.